Oi, crianças, tudo bem com vocês? Espero que tenham passado bem a semana. Hoje, mais uma aula da escola dominical. E o nosso tema de hoje é viver com fé e sabedoria. Nós vamos aprender sobre esse tesouro na nossa vida. E para começar, nós vamos orar. Então, lembrando que a gente fecha os olhos para se concentrar em Deus na hora da oração. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada por mais esse dia, pela bênção da vida, da saúde e da família. Te pedimos que o Senhor fique conosco, nos ajude a aprender aquilo que o Senhor tem para falar para nós. Ser com as professoras e com esse tempo que vamos passar juntos. Em nome de Jesus, amém. Você tem um tesouro ou guarda tesouro em algum lugar? Muitas pessoas têm tesouro, acumulam tesouro e deixam guardadas num cofre bem seguro, onde tem segredos, chaves, só elas sabem como abrir, só elas conseguem. Outras pessoas ainda têm outro tipo de tesouro, guardam num lugar, num baú, numa caixa, que podem ser joias também. E elas acham que esse tesouro é muito precioso e valioso para elas. Algumas pessoas vão em busca de tesouro em lugares longe. Elas vão atrás de um mapa e procuram esse tesouro e estudam e querem achar de qualquer jeito o tesouro. Mas para nós que acreditamos em Deus, o nosso mapa é a Bíblia e o nosso tesouro é a sabedoria. A sabedoria que vem de Deus é o nosso maior tesouro. E hoje nós vamos aprender um pouco desse tesouro que nós acabamos de falar. Nós vamos aprender sobre o livro de Salmos, que é um livro de cânticos e oração. Vamos aprender no livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria e conselhos. E também vamos aprender sobre Eclesiastes, que é o livro da sabedoria. E agora é a hora de começar a aprender sobre isso. Então, bora conhecer um pouquinho mais sobre os 3 livros, começando pelo livro de Salmos. O livro de Salmos é um verdadeiro hinário do povo de Israel. Pois é, salmos na realidade são cânticos escritos para serem acompanhados com instrumentos de corda da época. E as pessoas cantavam nas festas, nas caminhadas que eles precisavam fazer até o templo, quando eles estavam tristes, quando eles estavam felizes. São 150 salmos com ensinamentos, cânticos de agradecimento, sabedoria, louvor, confissão de pecados e confiança em Deus. É lindo imaginar as pessoas cantando o que hoje a gente lê. Provérbios. E no livro de Provérbios, que foi escrito por Salomão, nós temos conselhos bem sábios para o nosso dia a dia. É Salomão que pediu sabedoria para Deus escrever um livro com conselhos bem interessantes sobre estudar, trabalhar, fazer amigos, se casar, ter filhos, o que fazer com o dinheiro e como envelhecer, todos sempre pensando na sabedoria de Deus. E existem 31 capítulos nesse livro, dá para ler um por dia. Eclesiastes, também conhecido como o pregador, mas não é esse pregador de roupa aí não, é o pregador da palavra. E também esse livro, acredita-se que foi Salomão que escreveu. E é a visão de um homem mais velho que já caminhou muito na vida, aprendeu muitas coisas e entendeu que nessa vida tudo é vaidade e que o melhor mesmo é a gente servir ao Senhor. Graças a Deus, hoje eu vou falar
Um versículo da Bíblia, Salmos 111, versículo 10, diz assim: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Tchau. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, ele será concedida. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Como vocês passaram a semana? Espero que estejam todos bem. Hoje, na nossa aula da Escola Dominical, nós vamos falar sobre algo muito valioso, um tesouro maravilhoso que ninguém pode tirar de vocês. Adivinha o que é? A sabedoria. Isso mesmo, sabedoria. Mas o que é sabedoria? Sabedoria é a capacidade de discernir corretamente e de fazer as coisas de maneira correta. Trocando em miúdos, é saber o que é certo e fazer o que é certo. E na Bíblia, fala alguma coisa sobre sabedoria? Sim, fala sim. Olha, em Tiago 1,5 fala o seguinte: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Se você quiser ser sábio, ter sabedoria, é só pedir para Deus, que Ele te dá. Nós vamos ver a nossa história aqui da Bíblia, lá no livro de Reis. O livro de Reis conta a história de dois reis. O rei Davi, lembra que ele foi pequenininho, aquele menininho, pastor de ovelhas, que venceu Golias? Isso, é o Davi. E ele foi escolhido por Deus, ele foi ungido pelo profeta Samuel, se tornou um rei muito poderoso, conquistou várias batalhas, foi cada vez tendo mais poder. É que os anos foi passando, e ele foi governando. Ele foi conhecido como um rei segundo o coração de Deus, porque ele era temente a Deus, clamava a Deus para ajudá-lo no seu governo. Isso. Porque os anos foi passando, ele ficou velhinho. Olha só, de cabelinhos brancos, e ele ficou um pouco doente. Aliás, muito doente. Aí, o que aconteceu? Ele ficou de cama. Sim, ficou de cama. Por assim, né, gente? Ficou de cama, doentinho. Ele sabia que a hora dele partir estava chegando. E ele mandou chamar um filho dele, o filho Salomão. Ele teve vários filhos, mas ele chamou Salomão. Salomão veio e ficou ali do ladinho do seu pai, ouvindo tudo que o rei Davi estava falando para ele. E o rei Davi foi falando várias coisas preciosas para o Salomão, que foi escolhido para ficar no lugar do rei Davi. Ele falou que
para ele ser um bom rei, ele precisava ter coragem. Ele falou: tenha coragem de, por quê? Para ele governar. Tenha coragem para obedecer, para ter obediência a Deus. Porque às vezes a gente passa por várias ocasiões que a gente tem que ser obediente. Se alguém vem falar para você: vamos sair escondido da mamãe. E a mamãe falou: não pode sair sem me avisar, não pode sair. Isso longe fora essa pandemia que nós estamos. Pode desobedecer a mãe? Não. E você tem que ter o quê? Coragem de falar pro seu amiguinho: não pode. Minha mãe falou que isso não é para ser feito. Essa foi a primeira orientação que o rei Davi deu para o seu filho Salomão. A outra orientação é obedecer às leis e os mandamentos do Senhor. Sim, Davi orientou Salomão que para ele ser um bom rei, ele tem que obedecer às leis e os mandamentos de Deus. Por quê? Por que obedecer às leis? Para quê? Porque para ter os cumprimentos das promessas que Deus fez lá antes para o rei Davi, para os israelitas, para o povo de Israel, né? Que o povo de Israel vai ter grandes bênçãos. Então, cumprindo as leis e os mandamentos de Deus, vai ser cumprido as promessas que foi feito para ele. Muito bem. A outra orientação de Davi é o que? Faça o que o Senhor manda. Quer dizer, guardar os ensinamentos, os ensinos de Deus. Isso. Mas para que guardar, né? Para que isso? Para ser bem-sucedido em seu governo, em tudo que ele fizer. Olha só, 3 orientações preciosas que o rei Davi deu para Salomão. E assim, o que aconteceu? O rei Davi acabou morrendo, né? O Salomão se tornou, vamos pôr a roupinha do rei, se tornou rei de toda Israel e foi governando de maneira sempre lembrando das orientações do seu pai, né? Sempre seguindo as orientações, as ordens de Deus, né? Louvando, agradecendo. E um dia ele foi orar, né? Orar a Deus, ficou orando aquele dia, foi um dia precioso na presença de Deus. E quando ele foi dormir, Deus falou com ele através dos seus sonhos. No seu sonho, no sonho do Salomão, Deus pergunta para ele o que ele quer que Deus daria para ele. Já pensou Deus falar para você o que você quer, meu filho, minha filha? Pensa que eu te darei. Nossa, o que será que a gente pediria? E o que será que Salomão pediu? Será que Salomão pediu para ele ficar poderoso, cheio de dinheiro, cheio de ouro, pedras preciosas? Será que foi isso? Se enganou quem pensou isso. Salomão pediu para Deus para que ele lhe desse sabedoria. Sim, sabedoria, porque o rei
tem que resolver muitos problemas do seu povo, problemas sérios. E um bom rei tem que ser sábio para não prejudicar ninguém, para tomar as melhores decisões. E olha só, Deus lhe deu sabedoria. Sim, um tesouro maravilhoso, a sabedoria. E sabe o que mais? Por ser Salomão, um grande rei, temente a Deus, que não foi egoísta, não pediu poderes, joias, dinheiro, só pediu a sabedoria para ele governar melhor. Deus lhe deu muitas riquezas também. Salomão foi o rei conhecido pela sua sabedoria. E ele conquistou poder, conquistou riquezas. Deus abençoou Salomão. E nós, crianças, olha só, será que a gente consegue ser sábio como Salomão? Sim, a gente pode e deve pedir para Deus que Ele nos dê sabedoria, conhecimento, para a gente saber e fazer o que é certo. Vamos pedir para Deus sabedoria. Olha só, hein? Um desafio da semana, um desafio das nossas orações, além de falar com Deus, pedir pelo pai, pela mãe, pelos doentes, pelos nossos amigos, pela igreja, pelos pastores, vamos também pedir sabedoria. E a nossa história termina aí. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Um grande beijo. Olá, crianças! Gostaram da história? O rei Salomão realmente foi feliz na escolha que fez. Sabedoria é ser inteligente, é fazer escolhas que são corretas. Será que vocês têm feito escolhas boas? Vamos ver alguns exemplos? Olha só, algumas escolhas geram atitudes. Vamos ver a primeira. Essa atitude, eu fico brincando e não estudo. É gostoso, né? Mas será que isso me traz uma boa consequência? Vamos ver? Consequência, tiro notas baixas. Olha a minha carinha de tristeza. Fico tão triste. E aí, não foi uma boa escolha, não é? Vamos ver o que seria correto? Aprender que há tempo de brincar e tempo de estudar. Não é verdade? Isso é ser sábio, não é? Olha a próxima atitude. Assisto filme até tarde da noite. E se for aqueles filmes de terror? Quer ver a consequência? Não consigo dormir. Fico com medo e acordo cansado. Olha essa carinha de desanimado. Aí vai falar: mãe, tô com sono. A mãe quer levar você para a escola e você com sono. Ou ainda no domingo cedo para a aula da escola dominical. Difícil, hein? Não foi uma boa escolha. Vamos ver o que seria uma consequência correta? Vou dormir cedo para acordar animado. E aí eu tenho disposição para aprender, para brincar. E uma outra atitude. Olha lá, brigo com todo mundo. Olha essa carinha de criança que manda e deixa todo mundo nervoso. Será que é uma boa atitude? Acho que não. E a consequência? Ninguém quer ficar perto de mim.
Olha lá, quem que gosta de ficar com uma criança que é mandona, que briga, que bate? Não é legal, né? E aí, essas crianças se afastam de mim. E olha como eu fico, com a carinha triste, chorona. Não foi uma boa escolha, não é? Vamos ver a consequência certa? Ah, eu devo ser amigo, tratar todos com educação. Uma criança educada, uma criança que respeita os colegas. E aí, ó, atitude certa. Lá no livro de Tiago, quando a gente precisa aprender mais sobre sabedoria, ele diz: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Crianças, façam boas escolhas, sejam sábios, assim como foi o rei Salomão. Deus há de dar sabedoria se assim você pedir. Tenha uma boa semana e que Deus abençoe. Bom dia! Eu espero que você esteja gostando da aula da Escola Dominical que foi preparada com muito carinho para você. Na semana passada eu te dei uma folga, mas essa semana você não escapa não, tá chegando a hora do quiz e você vai precisar de muita sabedoria para responder as perguntas. Mas antes de chamar a hora do quiz, eu quero agradecer a Clarinha e o Samuel que inauguraram uma sessão nova na Escola Dominical, onde todo domingo a gente vai ter uma criança aqui lendo o versículo do dia, o versículo que tem relação com a nossa história do dia também. E a Clarinha, ela leu lá no Salmo 111, versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu queria dizer para vocês que esse temor não é para a gente ter medo de Deus, mas sim respeito, amor, admiração, porque o Criador do universo é o nosso Pai. E dá sabedoria para quem pedir, como Samuel leu lá em Tiago, no 1º capítulo, versículo 5. Então, que a gente possa pedir muita sabedoria para essa semana, para que Deus nos abençoe. Um grande beijo e bora pro quiz! E sem mais demora, vamos para a nossa hora do quiz. Prepara que eu vou fazer a primeira pergunta. Vamos lá? Como se chamava o pai do rei Salomão? O rei Salomão da nossa história de hoje. Na alternativa A, nós temos o nome de Saul, a alternativa B, José e a alternativa C, Davi. E aí, você se lembra do nome do pai do rei Salomão? Responde aí bem alto, A, B ou C? Vamos ver então. Alternativa C, Davi. E essa passagem se encontra no primeiro livro de Crônicas, capítulo 3, versículo 5. Acertou essa? Tava difícil? Então vamos para o próximo. E aqui nós temos a seguinte pergunta: o que Salomão pediu a Deus enquanto sonhava, quando Deus apareceu para ele durante um sonho? Salomão podia pedir qualquer coisa, mas ele pediu uma coisa muito especial. Ele pediu alternativa A, alegria, alternativa B, sabedoria ou alternativa C, riquezas? Salomão foi um rei muito rico. Será que ele pediu riquezas? Ou ele pediu alegria ou foi sabedoria? O que você acha aí? Responde. A, B ou C? Vamos conferir? A alternativa B, sabedoria. E essa passagem se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 5. Essa estava muito fácil, hein? Eu te ajudei. Vamos ver a próxima? Qual livro abaixo foi escrito por Salomão? Será que foi o livro de Jó, na alternativa A? Ou a alternativa B foi o livro de Provérbios? Ou a alternativa C foi o livro de Abacuque? Você sabe essa? Responde aí para mim então. A, B ou C? Vamos ver se você acertou? E a alternativa B, Provérbios. E você pode conferir lá no livro de Provérbios mesmo, no capítulo 1, versículo 1. Vamos para a próxima? Desembaralhe as letras para descobrir qual é a palavra do dia.
Ah, dessa vez eu te peguei. Não é a alternativa A, B ou C. Você vai ter que descobrir que palavra que é essa que tá aí na tela. Olha bem, confere. Essa palavra foi bem utilizada hoje. Eu acho que você já descobriu. Fala aí bem alto para mim. Descobriu ou não? Qual é a palavra? Vamos conferir? Sabedoria, que é a palavra do dia, que é a palavra que a gente deve pedir ao Senhor para que Ele nos dê sabedoria, como a tia Val nos ensinou, a capacidade de saber o que é certo e fazer o que é certo. E nós vamos encerrando o nosso quiz por aqui. Se você acertou, parabéns. Se você não acertou, dá uma olhadinha de novo na aula que fica aí gravada no YouTube para você guardar bem na memória essa história tão bonita. Que Deus te dê muita sabedoria e uma ótima semana. Um grande beijo! Crianças, bom dia, tudo bem com vocês? E aí, o que vocês acharam da escola dominical de hoje? O que vocês acharam da história contada pela tia Val? A história do rei Salomão, que ele pede sabedoria para Deus. Eu amo essa história. E vocês sabiam, crianças, que vocês também podem pedir sabedoria para Deus? Tem um livro na Bíblia chamado Provérbios, um livro muito importante. E lá fala exatamente sobre isso. E o desafio da semana é nesse livro de Provérbios que vocês vão ter que fazer. Vocês vão ter que escolher, são 31 capítulos, vocês vão ter que escolher um capítulo, um versículo, escrever e mandar pra gente. E os pequenininhos, como que vão fazer os pequenininhos que não sabem nem ler nem escrever? Aí nós vamos pedir ajuda para os papais, para estarem nos ajudando. Vocês vão lá, leem para a criança o capítulo, o versículo que vocês mais gostarem, pedem para eles estarem desenhando e mandam para nós. Bora lá fazer isso essa semana? Eu mesmo tenho um capítulo e um versículo que eu amo muito em Provérbios, que está no capítulo 16, versículo 1, que diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Eu amo esse versículo. E aproveitando, criançada, que estamos terminando a escola dominical, eu queria convidar vocês para a gente estar orando nesse encerramento, tá bom? Querido Deus, peço a Ti, Senhor, que esteja abençoando a vida de cada criança nesse momento, Senhor. Ó, Senhor, toca a vida, Senhor, de cada criança, de cada familiar que está assistindo, Senhor. Abençoe, Senhor, a vida dos professores, Senhor, abençoe a vida dos pastores da nossa igreja, Senhor. Nos dê, Senhor, uma semana repleta de bênçãos, Senhor. E nos dê sabedoria, Senhor. É isso que eu te peço. Te agradeço por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Um beijo, crianças. Até domingo que vem.